Ai, ditadura não se comemora, ditadura nunca mais. Que tempo sombrio foi 1964, nem lembremos, vamos esquecer, isso não pode ser lembrado, claro, para vocês continuarem contando histórias, narrativas mentirosas sobre a época. 31 de março, hoje nós comemoramos o contragolpe, pois é, porque os comunistas estavam querendo tomar o Brasil. Para fazer o quê? Uma democracia? Não, uma ditadura. Realmente, ditadura nunca mais. Graças a Deus, os militares evitaram a ditadura dos comunistas no Brasil. Celebremos 31 de março, sim, de 64, o contragolpe. Se foi golpe, foi um golpe preciso, necessário e tem mais. É o que o João Dória não vai anunciar para você. João Dória, foi um golpe. O que o João Dória escreveu aí? Vamos ver. Inacreditável afirmação do ministro da Defesa que o golpe de 64 fortaleceu a democracia. Esse foi o período mais sombrio e antidemocrático da nossa história. Pessoas foram presas, torturadas e mortas. A imprensa censurada e a liberdade cerceada. Inaceitável. Olha quem fala. Mas vamos lá. Pessoas foram presas. Quem os militares prenderam, João Dória? Explica pra gente. No seu governo a gente sabe quem o senhor mandou prender. Trabalhador, não é? Que foi exercer seu direito de ir, vir, de trabalhar. Cadeia. O democrata Dória fez isso. Agora, foi um golpe, que nós chamamos de contragolpe. Os militares foram lá por conta própria. Opa, vamos dar um golpe aqui porque a gente quer uma ditadura. Não. O senhor sabe, Dória, mas o senhor não vai falar. Teve apoio, sabe de quem? Da própria mídia. Que a própria mídia anunciou aí a força da democracia. A democracia venceu. E hoje o ministro da Defesa apenas comprova, relembra isso daí. Então teve apoio da grande mídia. Mas não foi só isso não. Teve apoio, sabe de quem? Da maioria do Congresso. O Congresso apoiou a tomada militar de 64. Também não acaba por aí. Sabe quem mais apoiou o João Dória? O STF, sim. O STF apoiou o contragolpe de 64. Apoiou os militares. E aí? São golpistas? Antidemocráticos? Então o governo não. O judiciário, o legislativo, a mídia, antes da tal ditadura, era antidemocrática? Porque apoiou um golpe ditatorial? É isso? E o principal apoio que os militares tiveram, o povo em massa. Tivemos as maiores manifestações da época, Marcha da Família, pessoas de bem, trabalhadores, cidadãos, que já estavam entendendo a proposta de cubanização do Brasil. Gente, se não fosse o contragolpe de 64, esse Brasil hoje estaria sofrendo as consequências de uma ditadura. Eu acredito que nessa altura do campeonato, por termos aí um povo forte, grande, um país rico, não teríamos mais a tal ditadura que os comunistas estavam armando, que os militares evitaram, mas teríamos as sequelas disso tudo. Vai lembrar que no regime militar tivemos aí o período de grande ascensão econômica do país, grande ascensão, não teríamos nas mãos dos comunistas. E o país hoje estaria realmente, por exemplo, poderia estar igual a Argentina, igual a Venezuela. Mas como o povo é forte e valente, já evitou isso em 64. Mas se não acontecesse 64, o contragolpe, estaríamos, sinceramente, como vergonha mundial até hoje, por aí colher, né, as sequelas de toda a desgraça que poderia ter acontecido no Brasil com esse golpe aí soviético. Então é isso, João Dória anula, apaga o passado, não quer lembrar para contar outra história mentirosa. Esse é o ponto. A partir da segunda-feira, o governo do Estado de São Paulo tomará medidas mais rigorosas e mais duras, inclusive com a penalização de prisão para as pessoas que desobedecerem essa orientação. Nós estamos monitorando isso, inclusive, pelos celulares. Você que é jovem, pergunta para o teu pai ou para o teu avô
O que foi viver aqui no Brasil nos anos 60, nos anos 70, no período militar? A não ser que ele tenha sido aí um vagabundo, vadio, um bandido, um marginal, um guerrilheiro. Aí ele vai contar uma outra história para você. Mas, se teve gente presa, gente torturada, gente morta, vamos dar nomes aos bois. Quem foram estes aí, presos, torturados e mortos? Gente, vivemos sim um período de guerra, guerra política. Porque quando os militares tomaram o poder para evitar o golpe comunista, os comunistas continuaram a guerra contra os militares para tomar o poder dos militares. E aí o período militar foi um período de defesa do Brasil contra esses ratos, essas pragas do inferno que levantavam e ainda levantam hoje bandeira de foice e martelo comunista vermelha. Essa gente ainda existe. Então, mas na época era a época de armas, era a época de Marighella, o terrorista. Então, eles pegavam em armas para explodir bancos, para matar militares, para treinar guerrilheiros em Cuba, etc. Então foi um tempo que o regime militar precisou ser sim autoritário, ser forte para lidar com bandidos, com guerrilheiros, com psicopatas que queriam tomar o poder durante o período militar. E ninguém ia enfrentar militar em nome de democracia, não. Isso é conversa fiada de agora, porque hoje, no passado, era normal falar ditadura do proletariado, revolução soviética, etc., socialismo, comunismo. Com o tempo, pós-Segunda Guerra Mundial, na verdade, isso já começou a perder força, mas ainda falava-se. Hoje pega mal você falar em ditadura, mas era isso que eles defendiam. Queremos derrubar o regime militar para instaurar a ditadura do proletariado. E tem testemunha que confessa isso, Eduardo Jorge, o Fernando Gabeira. Ninguém lutava por democracia, não. Então, o período militar fez certo em manter a força autoritária contra esses vermes do inferno chamado comunistas. Ponto. Nós não considerávamos. Nós achávamos... A democracia como um sistema ideal? Não, nós éramos pela ditadura. Do proletariado? Do proletariado. E nós éramos contra a ditadura militar, mas éramos a favor da ditadura do proletariado. Isso aí é preciso dizer a verdade toda, né? E às vezes eu ouço meias verdades, né? E é isso, eu não vou ficar falando muito, não é um vídeo específico de 64, mas puxando um gancho, já que estamos falando de João Dória, porque hoje é o dia de decisão de muita coisa, inclusive do Dória, e parece que além da desistência da presidência da República, o cara será chutado da política, que não será reeleito nem eleito a nada, João Dória. Ele levou até o último momento, agora não dá mais. Realmente eu não tenho condição. Mas a oficialização disso tudo será 4 horas da tarde. Eu não sei se você está assistindo esse vídeo antes ou depois, ou durante, aí, 4 horas, mas o Dória vai falar. Essa gente é misteriosa. De repente a mídia anuncia uma coisa, depois, não, eu vou continuar, não vou desistir, mas por enquanto tem essa informação. Dória desiste da presidência e não disputará reeleição em São Paulo. A esposa dele concedeu até uma entrevista aí a um jornal dizendo: não, o Dória precisa voltar para casa, ele precisa cuidar da família. Ué, porque estão atacando bombas aqui em casa, as pessoas têm ódio de quem trabalha. Quem está atacando bomba aí na casa do Dória? Cadê? Mas não é o cara que cuidava do povo de São Paulo? Inclusive cuidava mandando prender. Olha, se teve ditadura, voltando aos tempos da ditadura, se teve ditadura severa nesse país foi nos últimos 2 anos. A ditadura aí do coronavírus, da pandemia, do fecha tudo. Tirando direitos do povo de trabalhar, de viver, quebrando a economia propositalmente, roubalheira comendo... Gente, isso foi muito sério, isso foi severo, isso foi um golpe, se teve golpe em cima do povo, foi agora durante a pandemia, durante a gestão do Dória. É por isso que tem 1%. É por isso que começou com 5%, caiu para 4%, caiu para 3%, para 2%, para 1%, porque amanhã, se continuar, você vai para 0%. Se é que já não tem pesquisa atual aí apontando 0% para Dória, que o povo sentiu. Não adianta fazer posar de bom mocinho. Não! Então é isso, minha gente. Vamos finalizar o vídeo falando sobre Daniel Silveira. Pois é, a treta tá grande, a briga tá grande. Daniel Silveira não desistiu da briga. Tem gente, vai usar tornozeleira. Gente, a coisa é muito séria. Ele resolveu ficar abrigado na Câmara. A Polícia Federal não pode prender ninguém lá, nem intimidar, nem mandar fazer nada.
A Polícia Federal foi lá ontem, a mando de Moraes, e Daniel Silveira não atendeu. Hoje, o Daniel Silveira foi na despedida dos ministros do governo que vão disputar cargos na política, foi sem tornozeleira. Até então, no momento que gravo o vídeo, não tem informações de que Daniel Silveira já colocou a tornozeleira, porém, ele disse ontem à noite que vai utilizar. Por quê? Gente, é aí que está o problema. Alexandre de Moraes esticou a corda e inventou agora a tal multa de R$15 mil por dia se Daniel Silveira não colocar a tornozeleira eletrônica. E aí? Você gostaria de pagar uma multa 15 mil em protesto contra uma ilegalidade? Porque pode estar o Moraes errado ou não, ou certo. Ele está errado. Mas é decisão judicial e a multa vai rolar. Mesmo com toda a tirania do Moraes. E aí? E o Daniel Silveira chamou isso, sabe de quê? Sequestro de bens. Infelizmente, é o novo jogo do Moraes. Eu estou aqui obedecendo à Constituição, não atendendo a ordem de Moraes, mas ele está fazendo um sequestro de bens, usando da toga, da caneta. Então, a briga continua. Então, é uma coisa muito séria. Agora, gente, isso tem que ter um fim. Porque eu vejo juristas que sabem da ilegalidade que o Moraes comete em cima do Silveira, assim como do Bolsonaro, de bolsonaristas, jornalistas, esses inquéritos ilegais, e ficam calados. A própria mídia também, que sabe da ilegalidade, mas a prova sabe por quê? Porque tá bom, é o opositor, é bolsonarista, vale. Contra o opositor, contra o bolsonarista, vale tudo, vale até rasgar a Constituição, estão aplaudindo. Mas esquecem que estão alimentando um monstro que amanhã pode pegar eles também. Mas enquanto está pegando o nosso adversário, vale, deixa, que bonito. Pois é. Engraçado que eu vi algumas mensagens no Twitter hoje, mencionando Ulisses Guimarães, que ele disse que traidor da Constituição é traidor da pátria. E eles tentam jogar essa frase como se tivesse alguém do lado do Bolsonaro rasgando a Constituição. Gente, essa frase, no meu entender, é direta para o Alexandre de Moraes. Qualquer jurista, qualquer entendedor da Constituição sabe disso. Quem é que está jogando fora da Constituição? Quem é o traidor da Constituição? Que, segundo Ulisses Guimarães, é traidor da pátria. Pois é. Então é isso, gente. Não vou estender mais comentário e peço o seu comentário. Deixa aí, deixa o like também para ajudar o vídeo, compartilhe o vídeo e a gente volta em breve com um vídeo novo. Que Deus abençoe a todos.